Oi, gente! Estamos em mais um episódio do Conversando com Você. E o assunto de hoje são as emoções. Quem comanda as suas emoções? Pois é, a professora Conceição Vieira traz esse assunto de uma forma bem profunda e didática, para que você se descubra mais ainda e, claro, saiba quem é que comanda aí o seu coração e a sua mente. Você é líder de si mesmo? É sobre isso que a gente vai falar no Conversando com Você de hoje. O nosso Conversando com Você de hoje tratará sobre um tema que muitos e muitas julgarão interessantes. Até farão um sinal de interrogação. Líder de si mesmo. Como assim, líder de si mesmo? Então, se nós somos um constituinte e uma pessoa individualizada, como liderar a mim mesmo? Nós precisamos lembrar de que já falamos em outros episódios, de que o ser humano é constituído de dimensões distintas. Uma dimensão física, uma dimensão material, a dimensão com que ele se relaciona no mundo, uma dimensão emocional, dos seus sentimentos que são expressos, dos seus sentimentos também que são guardados, uma dimensão intelectual, da razão, do seu pensar, da inspiração para o seu agir, do fomentar ideias para a sua realização e funcionabilidade, para trabalhar a sua emoção. E quando nós temos todo esse arcabouço de razão, de emoção e de ação no mundo, nós ainda temos que juntar tudo isso para entender que nós só nos constituímos como seres humanos na relação com o outro. Então, essa individualidade precisa relacionar-se. Precisa interagir para conseguir avançar, para conseguir dimensionar o seu jeito de ser, para conseguir dimensionar a sua capacidade de equilibrar esses constituintes. Então, só cuidar desses constituintes já exige liderança. Já exige que você tenha um equilíbrio entre a sua ação, a sua emoção e o seu pensar. Quantas pessoas são distintas na sua forma de ser, porque ideia algo, pensa algo e não consegue concretizar. Não consegue se emocionar também com aquilo que está falando. E, principalmente, agir no mundo de acordo com aquilo que está falando. Então, se nós pensamos em um dia liderarmos pessoas, liderarmos grupos, nós precisamos demonstrar esse equilíbrio, essa relação, essa liderança individual e, vamos dizer assim, uma liderança intrapessoal. Por que intrapessoal? Porque é uma liderança comigo mesmo. E depois dessa relação com o meio ambiente, com relação social, nós temos a relação com o meio ambiente. Então, a relação ambiental. E perpassando tudo isso, perpassando a minha relação com o meio ambiente, com a natureza, perpassando a minha relação com o social, com as demais pessoas que me fazem crescer, que me fazem ser humano, que me fazem ser melhor, perpassando a minha dimensão da razão, da intelectualidade, do pensar, do sentir e do agir, nós temos a nossa consciência, nós temos a transcendência. Nós temos a espiritualidade, a palavra que você queira designar. Sim, então para eu harmonizar tudo isso, eu lidero a mim próprio. Eu não posso viver no mundo conduzida pelo meu corpo físico, pela minha beleza, pela minha preocupação única e exclusiva em estar elegante, em estar em forma, a forma que o mundo exige de mim. Então, aquele corpo considerado, vamos dizer assim, referência na moda atual. E como nós gastamos tempo, às vezes, para manter essa forma? E como nós gastamos toda a nossa energia vital preocupado com essa forma? Alguns porque é a sua atividade profissional, muitas vezes. É um atleta, é uma bailarina, é um bailarino, mas muitas vezes é só para parecer bonita para a sociedade e para as demais pessoas. Como se tudo se resumisse à sua forma física. Então, você pode até adoecer em outras dimensões, no sentimento, né? No pensar,
mas quer estar bem fisicamente. Quer estar belo, entre aspas, fisicamente. E como tem pessoas bonitas fisicamente que a gente olha e não sente uma agradabilidade naquele seu jeito. Essa beleza não inspira uma simpatia natural, porque ela centrou toda a sua energia vital no físico. É preciso ter no físico essa atenção, mas ter também nas suas emoções. Ela precisa expressar leveza, alegria, ela precisa expressar tolerância, ela precisa expressar comunicação com as pessoas, ela precisa expressar cuidado, amorosidade e muito poucas vezes ou nenhuma expressar a intolerância, expressar a agressividade, expressar a intolerância que está tão em moda no momento atual. E isso já exige de nós um cuidado, um equilíbrio. E pensar ainda de acordo com a nossa ação. Eu preciso idear um modelo de sociedade, eu preciso pensar numa profissão para a minha vida, eu preciso me realizar como ser humano, ideio isso, mas eu preciso sentir isso. E não, eu fui fazer tal curso porque é da moda, porque é o que dá mais dinheiro, porque a minha família quer. Se esses motivos lhe levaram à opção que você fez, procure amar, descobrir outros motivos para permanecer nessa atividade que você se encontra. Jamais seremos felizes realizando aquilo que nos foi determinado pelo externo, nos foi determinado pela sociedade, pela família, pela vaidade, pelo modismo, pela referência externa. O mundo externo deve nos estimular. O mundo interno deve nos incentivar para que nós tomemos posições, essa ou aquela, em nossa vida. Mas o motivo precisa ser interior. Eu preciso de um motivo para realizar a minha atividade profissional, o meu desempenho social no mundo em que eu me encontro. Eu preciso de um motivo para me expressar dessa ou daquela forma na sociedade. Então, o incentivo é externo e o motivo é interior. E nós não podemos estar agindo no mundo de acordo com o externo. Ele pode nos influenciar, nós vivemos sob a influência deles, mas a decisão, a tomada de posição é nossa. Então a motivação é interior para realizarmos esse ou aquele sonho que também é nosso. Então você precisa colocar a sua emoção, o seu sonho naquilo que você realiza. Senão, não demonstra felicidade, não sente felicidade e não inspira ao outro que sabe se liderar. E quantas pessoas dizem, esse é o meu jeito, quem quiser que me aguente assim, eu não vou mudar. Então, é uma incompetência, vamos dizer assim, na condução da liderança para si próprio. Nós precisamos estar sempre em mutação, em crescimento, em avanço, em alterações, de acordo com as referências externas que nós tenhamos. Esse é o meu pensar. Eu acho assim do mundo, eu penso isso do mundo, eu penso isso da vida e não tolero outra coisa. E me impaciento com qualquer outro jeito de pensar. E você demonstra mais uma vez agora pela razão que não tem esse equilíbrio necessário para se constituir alguém, para ser visto como alguém em equilíbrio, como alguém que lidera a si próprio. Então, nós não podemos dar atenção exclusiva a uma das nossas dimensões, não podemos viver só a nível das emoções. Eu sou artista, preciso não ligar para as coisas do mundo, não pensar na casa, na comida, no trabalho, porque eu preciso me constituir como músico, eu preciso me constituir na poesia, Você não pode perder os seus sonhos, eles são importantes, são eles que lhe estimulam a avançar, são eles que lhe dão meta a alcançar. São eles que lhe impulsionam na vida, mas vá agregando a eles a aplicabilidade na vida, porque você também precisa dessa experiência onde você se encontra. Você precisa da sobrevivência, você precisa às vezes sustentar a família, você precisa às vezes desenvolver o seu papel social em paralelo àquilo que é a sua principal atividade, que enche o seu coração de vontade. E uma outra coisa é aprender a gostar também de outra atividade, né? Nós temos
múltiplas inteligências e um episódio lá para frente a gente vai tratar sobre elas. Então nós precisamos ir nos adequando às situações sem perder a nossa referência, porque ela é que nos dá o norte, ela é que nos dá foco, ela é que nos dá sustentabilidade para que nós possamos continuar existindo. Mas vamos refletir sobre isso e voltaremos daqui a pouco. E aí, como é que andam as suas emoções? A gente queria saber um pouco mais também de como as pessoas estão se sentindo. Por isso, a gente veio até o centro da cidade e vamos ouvir as pessoas. Bem, eu acredito que isso é um equilíbrio das coisas, né? Equilíbrio do pessoal, do profissional, de você se sentir bem, não só com o seu corpo, sua saúde, mas com os seus sentimentos. Durante a pandemia foi bastante complicado, porque a gente ficou muito apegado às pessoas, e aí perde um pouco do profissional, perde um pouco da questão da ansiedade de não poder estar com quem gosta, de estar próximo. Então é muito complicado. Então dizer que a gente lida bem é complicado, porque sempre tem mudança, sempre acontecem coisas que a gente não espera, mas a gente tem que lidar da melhor forma. O que você faz para conseguir melhor esse controle? Tenta sempre equilibrar, né? Equilibrar fazendo exercícios físicos, coisas que melhore seu astral, estudando, brincando, jogando bola, trabalhando. Tudo é questão de equilíbrio. Não adianta você só focar no seu profissional e esquecer a parte pessoal, não só focar no pessoal e esquecer também as amizades, esquecer o seu emprego. Então, tudo é questão de equilíbrio. Tentar equilibrar com coisas que você naturalmente se sinta feliz e se sinta bem, né? Líder de si mesmo? Como assim? Nós queremos agradecer a participação dos nossos munícipes, das pessoas que estão na sociedade, no seu dia a dia, lutando pela sobrevivência e têm a paciência de parar para nos perguntar, têm a paciência de parar para nos responder, ampliando essa nossa conversa, ampliando esse nosso bate-papo, fazendo que, conversando com você, se estenda também às ruas da nossa cidade. Então eu quero agradecer, desde já, a sua contribuição. Então, líder de si mesmo, o que é isso, né? Será que a pessoa não encontrou gente para liderar? Será que a pessoa não tem liderados? Quando a gente fala em liderança, geralmente pensa logo em cargo público, ou uma liderança religiosa, uma liderança política ou religiosa. Mas a liderança, às vezes, se dá em células pequeninas, mas tão importantes como as grandes, porque para o nosso corpo basta uma célula adoecer. Se as demais perderem o seu ritmo por causa daquela, em poucos meses nós poderemos morrer. Nós poderemos sair dessa vida material por enlouquecimento de uma única célula. Então, as células são importantes, as lideranças são importantes. Onde elas se constituem? Então, elas se constituem no seio da família, ela se constitui no ambiente escolar, ela se constitui no ambiente de trabalho, ela se constitui entre os amigos, ela se constitui no seu dia a dia, mesmo você não tendo feito uma opção por alguma função, como professor, como padre, como pastor, como político, que possa lhe dar visibilidade nessa posição de liderança. Olha, se nós pararmos para observar, vamos ver que grandes líderes passaram pela humanidade sem esses cargos, sem essas funções. Então, você lidera a si mesmo para se organizar e mostrar que tem a capacidade de liderar alguém. O mundo atual é de cobranças também. Nós fazemos paralelos, nós fazemos comparativos entre as pessoas, entre as coisas. A globalização nos facilitou tudo isso. O acesso instantâneo, rápido, cada vez mais intenso à internet, nos aproxima das relações e nos faz conhecer pessoas, formas e diversidades inúmeras na sociedade. Então, se eu demonstro uma falta de equilíbrio, de conduzir as minhas emoções, de conduzir o meu estar físico, se eu vivo unicamente pensando nele, se eu acho que eu tenho as melhores ideias do mundo e ninguém tem mais nada a agregar ao meu viver, ao meu pensar, eu demonstro que não tenho condições de ter liderados, porque eu não consegui liderar a mim mesmo.
Então, liderar a si mesmo é a forma de atrair natural e espontaneamente pessoas a serem lideradas por você. Isso não quer dizer que você também não ser liderado por outros. É uma cadeia sucessiva, simultânea. Então, as pessoas lhe olham para ver como você conduz a sua vida. E principalmente certas atividades profissionais, né? Como um professor, como um psicólogo, como um pastor, como um político, enfim, aquelas que dão visibilidade e que passa para a pessoa a ideia de segurança, de estabilidade, de ter sempre algo para oferecer ao outro. Mas a principal coisa que nós podemos oferecer hoje na sociedade para nos constituirmos como liderança a partir de nós próprios é o nosso exemplo. Então, é preciso ter esse exemplo, é preciso ter essa compreensão. Então, quero lhe agradecer porque você trouxe esse questionamento. Liderar a si é porque falta liderados? Não, porque você ao liderar a si, você atrai liderados. Você comunga de outras ideias, de outros pensamentos que se ligam ao seu jeito de se manifestar e de agir no mundo. É assim que a gente vai se constituindo, que a gente vai trocando as experiências, que a gente vai avançando. Então, no momento atual, será que a gente tem líderes, né, para seguir? Ou a gente mesmo vai pegar o nosso rumo, viver a nossa experiência? Então, e essa nossa experiência é uma experiência que precisa de controle a partir da mente. Então, como controlar as minhas emoções? Com o meu mental. A minha mente precisa sair da superficialidade do dia a dia que às vezes nós nos encontramos. Nós estamos cada dia com atividade tão intensa, com tantos afazeres, com tanta diversão externa, com tantos atrativos e tudo muito pronto. Pronto na TV, pronto na internet, pronto. Nós não precisamos nem pensar, nem idear, nem imaginar. Então, temos tanto isso diante de nós que às vezes esquecemos de entrar um pouquinho e de trabalhar as nossas emoções. Então, e elas precisam ser trabalhadas a partir do meu mental. Eu preciso ser senhora, e cada um de nós, senhores e senhoras da nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de um sofrimento muito grande na Terra inteira, né? de revisão de concepção de saúde, revisão de concepções do que são as políticas públicas, do que é o verdadeiro foco na política, do desenvolver de novas opções no mundo da economia, no mundo do desenvolvimento de uma maneira geral. Então, nós precisamos nos reinventarmos. E é preciso sentar na cabine e pegar as rédeas, pegar a direção, pegar o controle do nosso dia a dia e sermos nós o condutor desse nosso processo, nesse veículo, seja ele qual for, que nos faz passar pela existência da Terra. Então, nós não podemos viver à mercê de outras mentes. Nós somos influenciados por elas, nós precisamos ter decisões tomadas por nós próprios. Então, o maior bem que nós podemos prestar à humanidade é conhecer-se a si próprio. Já foi dito, hein? Pelo nosso grande filósofo, pelo nosso grande agente de reflexão para a existência do ser, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, conheçamos-nos e a partir de nós estabeleceremos uma relação harmônica e valorosa com as demais pessoas. Então é com esse foco no controle emocional, que não é fazer de si um exército, uma disciplina rígida, algo que não respira, algo que não flui, algo que não vibra. Não, é um controle, convivência plena das experiências que a vida lhe oferece. Mas é dizendo, não posso ficar dominada pela raiva, horas do meu dia, por algo que fizeram diferente do que eu pensava, do que eu queria. Eu não posso consumir a minha energia vital ficando com intolerância, não posso olhar para fulano, não posso viver tal situação, não gosto de ver a cara de cicrano. Então, esses movimentos vão nos adoecendo. E nós precisamos trabalhar, se incomodou com a situação tal, mas supere imediatamente,
Compreenda que cada um tem uma visão, cada um tem um jeito de reagir, cada um tem um jeito de se expressar. E você precisa superar aquela ação realizada pelo outro e encontrar o seu próprio caminho. Até porque o incentivo é externo, mas o motivo é interno. A raiva, eu que constituo para mim. O outro foi um agente, mas eu desencadeei o processo da raiva em mim. Então, o bem pode ser estimulado pela beleza do dia, pela natureza, pela manifestação, né, do cantar dos pássaros, né, do movimento da vida em si, do ir e vir nas cidades, da beleza do campo. Mas eu me alegrar com isso, eu sentir bem com isso, depende de mim. Depende do meu motivo interior. Então, cuidemos de nós, cuidemos das nossas emoções, porque só podemos fazer algo pelo outro a partir de nós próprios. Eu não estou falando de egoísmo, eu estou falando de referência. Então, conhecer a si próprio para ser capaz de ajudar o outro a se conhecer. Sejamos referência no espaço em que nós estivermos, para sentirmos lampejos de estágios de felicidade, de alegria, de contentamento e de ser senhor e senhora da sua vida, das suas decisões, da sua caminhada sobre esse planeta. Então, neste momento, façamos essas reflexões profundas e mudemos o nosso jeito, o nosso pensar. Obrigada pela sua contribuição. Voltaremos dentro em breve. Como eu dar minha contribuição à sociedade a partir de mim mesmo? Será que isso é egoísmo? Será que isso é olhar tão somente para mim? Se nós nos ligarmos na nossa vontade, se nós nos ligarmos nas nossas instantâneas vontades, isso passa a ter uma visão egóica, egoística, e que eu não tenho tempo de pensar no bem-estar, na realização e na caminhada da sociedade como um todo, ou da minha família, ou daquele universo que eu faço parte no dia a dia e que contribuo para que evoluamos dentro dele. Mas, se nós temos uma preocupação maior de entender que a partir de mim eu contribuo com o outro, mas em mim o quê? Eu tenho que atender às minhas necessidades e não essas minhas vontades imediatas. As minhas necessidades de me aproximar, de conviver, mas também de relaxar, de estar bem, de curtir a vida, mas de exercer a minha atividade como um agente familiar, com integridade, com leveza, com inteireza. A minha atividade profissional também ser bem sucedida, bem realizada. Claro que a gente não faz tudo 100%, nós não vivemos num mundo de sonhos totalmente e de anjos e santos. Nós temos altos e baixos, mas nós não podemos esquecer de ter uma referência e a esperança dessa santidade. A esperança de um comportamento melhor, de um comportamento superior, de ter nascido, estar nessa existência e a cada dia crescendo, melhorando e contribuindo para que a sociedade também avance. Então é uma santidade atual, dinâmica, na ação. São pessoas comuns procurando encontrar o seu papel na vida e vai realizando dessa forma a sua tarefa existencial. Então, o maior bem que eu posso prestar à humanidade é conhecer a mim próprio e, a partir desse conhecimento, eu contribuir para o avançar, para a melhoria e o crescimento do outro. Dar atenção à causa primeira, amar a causa primeira. E qual é essa causa primeira? Aquela que nos deu origem, a criação. Você pode constituir, chamá-la do nome que imaginar, que desejar, que quiser. Mas esse referencial que me faz existir como ser humano, eu preciso ter, no mínimo, gratidão. Gratidão existencial. E olha que se a gente for buscar a maior referência de busca de santidade ocidental, Jesus, em suas palavras, né? Se nós formos buscar nos mais variados místicos, como Gandhi, eu considero até Mandela um místico, vários seres que passaram pela Terra, nós vamos ver sempre essa referência. A referência da retitude na ação, do conhecer-se, do amar-se, do servir.
E os 10 mandamentos nos mostram a seguinte experiência: amar essa causa inicial, que lá está chamada de Deus, e depois amar ao outro como a si. Então não está dizendo que é você desamar a você próprio. Não está dizendo que você tem que amar o outro mais que você. Mas também não está dizendo que tem que amar você mais que o outro. Está dando uma referência, está fazendo uma analogia e dizendo que você e o outro merecem a mesma atenção, merecem a mesma causa, merecem as mesmas oportunidades. Então, se eu tenho uma concepção do universo, de que a minha relação e o meu crescimento é interligado às relações com os outros, ao crescimento dos outros, eu compreendo plenamente o que é liderar a si mesmo. Eu compreendo plenamente o que é esse amor ao outro a partir de mim mesmo, na mesma intensidade que eu amo. Porque não é o amor de dizer eu gosto de mim, tudo é pra mim. Não é isso aí são apegos, isso aí são paixões, são outras coisas. É o amar pelas necessidades, o que eu preciso para existir, para estar bem, para viver. Quais são as necessidades e o que elas me impulsionam a crescer e a melhorar cada vez mais na vida. Então, nós temos uma viagem na vida, todo mundo tem. As suas viagens mentais, físicas, emocionais. Viagem para o estrangeiro, como nós temos viajado. Como nós buscamos movimentos externos. Mas temos um pouquinho, um tempozinho para entrarmos em nós mesmos. Reservemos um pouquinho para essa viagem que diz assim, qual é o meu papel na sociedade, fora esse trabalho intenso do dia a dia. Né? Fora participar de tantas coisas, mesmo que sejam coisas fortes, esportivas, culturais, coisas que me alegram, que me contentam, que me impulsionam a viver, mas o que é que eu tenho a fazer e a contribuir nesses ambientes todos por onde eu passo? Então, nós temos a mais importante viagem da vida e a mais profunda. Ela pode ser a mais suave, ela pode ser a mais difícil, depende de cada um de nós. Essa viagem tão interna, tão profunda, é uma viagem próxima a nós. Ela inicia aqui, na razão, na busca do conhecimento, na inspiração, no pensar em como me comportar. Ela passa para o meu coração, no sentido figurado do sentimento, da expressão, das minhas emoções, aquilo que eu preciso manifestar para dar vida, para dar energia vital a isso que eu penso. E ela passa pelas minhas mãos, pela minha capacidade de realizar, de ser, de operacionalizar. Então, tudo que nós temos que fazer na vida é conhecendo a si mesmo. Fazer uma viagem que passe do coração para a emoção e da emoção para a ação. E assim, eu me despeço de você, dizendo que meu coração saúda o seu coração. Até o próximo sábado.